Pode começar a falar. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Fernanda e, junto com um grande time, somos responsáveis pelo projeto Woman Inside Pirelli, que tem como objetivo fortalecer e empoderar a presença feminina na nossa empresa e fora dela também. Lugar de Mulher é onde elas quiserem. E através das nossas lives, a gente vai trazer a história de algumas pirelianas. Na live de hoje, a gente vai conhecer a Cláudia e a Marina, que trabalham na engenharia de materiais. Elas vão contar para a gente um pouco da história delas e também do dia a dia na engenharia. Se você quiser mandar alguma pergunta, a nossa caixa já está aberta, então é só enviar. E no final da apresentação das meninas, a gente vai ter um momento de conversa. Cláudia e Marina, bem-vindas ao Lugar de Mulher. Bom, gente, eu sou a Marina, eu tenho 21 anos, né? Como a Fê estava falando, eu sou a nova estagiária aí do desenvolvimento de materiais de reforço. Eu faço engenharia química na FEI, eu entrei na FEI no meio de 2017, e eu acho que, assim, quando a gente está passando por essa transição, né, esse momento de ensino médio, indo para a faculdade, é um momento muito novo, né, para cada um. A gente tem, acho que um pouco essa dificuldade de entender o que a gente quer fazer, tem um monte de pressão. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Má. Ah, então tá bom. Tá um pouco atrasadinho aqui para mim, perdão. Bom, então, e assim, é um momento que a gente gera muita insegurança, né, e tal. Então, por isso que eu acabei entrando no meio do ano, né? Eu pensei bastante no que eu queria fazer. Acho que é um momento que, dependendo, né, da sua personalidade, você acaba tendendo para um curso, né, assim, onde você conhece pessoas que fazem uma coisa que é mais conhecida, que é um pouco mais segura. E comigo foi um pouco desse jeito, né? Os 2 primeiros anos aí do ensino médio, eu achei que ia fazer direito, ó, que não tem nada a ver com engenharia química. A gente, nesse período que a gente vai procurando os cursos, né, e as áreas de formação, a gente vai tentando pegar várias caixinhas, né, e procurando comportamentos, tipo, pessoas que fazem exatas têm esse perfil, pessoas que fazem humanas têm esse outro, que faz biológicas tem esse outro. E é um pouco complicado isso, porque a gente nunca se identifica, né, 100% com aquilo que está ali. Então a gente fica se questionando, será que isso é para mim mesmo? Será que não é? E bom, como eu falei, eu estava pensando em fazer direito, né, que não tem nada a ver hoje em dia com engenharia química. E acho que um dos motivos do porquê eu queria, né, escolher esse curso tem muito a ver com meu pai. Meu pai é advogado e ele é corretor de imóveis, minha mãe é psicóloga. Também pensei em fazer psicologia, ó, que não tem nada a ver. E acho que tudo isso por esse medo mesmo, né, essa vontade de procurar algo que é conhecido. E em contrapartida, eu tenho uma irmã, que é 4 anos mais velha que eu. Ela entrou na FEI também em 2013, ela fez engenharia elétrica, hoje em dia ela já está formada. E eu lembro que quando ela entrou, eu pensei, por quê, né? Não fazer um curso de exatas? E comecei a pensar mais sobre isso. E ali no último ano do ensino médio, que acho que as coisas começam a ficar um pouco mais reais, né? Aquela pressão aumenta um pouquinho mais também. Eu comentei com um professor meu, falei, achei que ia fazer direito, né, e tal, mas eu me identifico bastante com as matérias de exatas, estava pensando em fazer engenharia. E ele falou, eu acho que bate super com o seu perfil, se você gosta, né, se você tem interesse nessa área, eu acho que você deveria tentar sim. E foi assim que eu entrei na FEI, só que eu entrei para fazer engenharia elétrica também, né? Aquela vontade que eu falei para vocês de procurar algo conhecido, de ter uma segurança em algo. E eu sentia muito apoiado, né, pela minha irmã. Só que eu dei uma grande sorte, que eu não sei se são todas as faculdades que funcionam desse jeito, mas na FEI a gente tem esse período de ciclo básico, onde as engenharias meio que estão misturadas, né? Então, a gente passa pelas matérias que todos os engenheiros têm que conhecer. E aí foi que no finalzinho desse período, né, eu entrei no noturno, então esse período para mim durou 1 ano e meio.
que um professor pediu para escrever uma monografia e explicar um pouco por que que a gente queria fazer aquele curso, por que que a gente ia escolher para a gente começar a ter as matérias específicas, né? E explicar um pouco sobre a área de atuação, como a gente enxergava lá no futuro e como a gente se enxergava nela. E foi aí que a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, porque eu não comecei a não me enxergar, né, na engenharia elétrica, eu vi que não tinha muito a ver comigo, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre a minha segunda, né, até então, segunda opção de curso, que era engenharia química. E, bom, acho que quem já pesquisou um pouco sobre esse curso sabe que está sempre aí dizendo quanto ele é diverso, e realmente ele é, porque muita coisa envolve a química, né? Então, você pode trabalhar em indústria de fármacos e cosméticos, indústria petrolífera, de tintas, resinas, até no têxtil, né? A gente tem engenharia têxtil mesmo, mas é sempre legal ter alguém da química nessa área, porque envolve muita química no processo. E uma coisa que fez eu amar o curso, além de toda essa diversidade aí que a gente tem dentro das áreas, é o contato direto que tem com o meio ambiente, né? Eu acho que a indústria, no começo, não tinha muito esse cuidado, né? Não via por que ter muito cuidado com o meio ambiente, então a gente via muito emissão de gases sem ser tratados, descarte errado de resíduos e tal, e tem muita ligação com a química, essa mudança, né, de visão para esse lado da indústria. Então, acabei escolhendo engenharia química e não me arrependi nem um pouco. Bom, mas eu tô falando aqui da engenharia química, né, e tal, e a gente tá, na verdade, a live é sobre as mulheres na engenharia de materiais. Como que eu vim parar aqui, né, na Pirelli? Como que eu vim parar na engenharia de materiais? E, bom, eu acho que conforme a gente vai vivendo, né, as coisas, a gente vai tendo oportunidades na nossa vida, a gente vai conhecendo coisas novas. E a engenharia de materiais foi exatamente isso para mim. Eu acabei me apaixonando, eu tive uma matéria de engenharia de materiais, né, era materiais metálicos, lá no sexto ciclo, que coincidiu bem com a época em que eu estava procurando estágio, e eu me apaixonei pela matéria, e entrei até num parafuso, se estava no curso certo, se não estava, mas depois eu entendi que as coisas são assim mesmo, né, depois a gente vai vendo que dá para se especializar mais num assunto, em outro, e é super normal você gostar de mais de uma coisa, né? E, bom, nesse período que eu estava procurando estágio, eu entrei ali no LinkedIn, me inscrevi em vários sites, né, que divulgam as vagas de estágio. No LinkedIn eu encontrei o projeto, né, o programa de estágio da Pirelli, os criadores do amanhã. E, bom, comecei a ver as vagas, né, que eles ofereciam, e uma delas tinha engenharia de materiais. E assim, indústria automotiva, eu nunca tinha me imaginado muito nessa área, nunca tinha tido muito contato, então me deu assim um pouco de receio, mas eu pesquisei bastante sobre a área, pesquisei sobre a Pirelli, pesquisei sobre os produtos, né, os pneus, como que era a fabricação, e bom, eu me encantei, né, um pouco, então falei, não, eu vou me inscrever, eu vou tentar, aí fui, fiz os testes, né, do processo seletivo, passei e me chamaram para a dinâmica, e aí foi que o negócio começou a ficar bem complexo, porque eu lembro que eu cheguei, tinham 30 pessoas, né, naquele processo, naquele dia, para 3 vagas, tinha acho que umas 7 ou 6 meninas contando comigo, e o pessoal falando de iniciação científica que tinha feito, de que acompanhava a Fórmula 1 sempre, e aquela coisa, aquele interesse, né, sobre a indústria que eu não tinha até então. Então, eu lembro de ter ficado bem, meu Deus, será que é meu lugar? Será que eu deveria estar aqui? Será que não? Mas eu pensei, já estou aqui, eu fui selecionada, deve ter algum motivo, né? E fiz a dinâmica. Aí, todo mundo que me pergunta sobre esse dia, eu falo quanto foi, assim, uma montanha-russa de emoções no meu processo seletivo na Pirelli. Depois que eu entrei, eu conversei com as meninas, né, do RH, elas falaram que foi o primeiro processo seletivo que foi totalmente online, né, por causa da pandemia. Então, foi tudo no mesmo dia. Eu particularmente adorei. Acho que para pessoas assim que têm ansiedade, que têm esse lado assim mais ansioso, mais inseguro, você não tem muito tempo, sabe, de ficar se questionando se você falou a coisa certa, se não. Então, foi muito bacana, sabe, ter sido tudo assim no mesmo dia e já ter tido uma resposta assim mais imediata, né, comparado com os processos seletivos que eu participei. E aí eles falaram, olha, depois da dinâmica, né, quem foi selecionado para as entrevistas com gestores, fiquem aí de olho no e-mail, porque a gente vai mandar um convite, né, um link com a reunião para vocês. E eu não recebia nada, eu falei, putz, acho que não foi dessa vez, acho que eu não fui muito bem, né, e tal. E aí, do nada, eu recebi uma ligação, e aí as meninas falaram, olha, os gestores estão te esperando na reunião, você não vai entrar, se teve algum problema, né, e tal.
Eu falei, gente, eu não recebi nada, e já bateu aquele desespero, as meninas me ajudaram, me acalmaram, mandaram o link de novo. Quando eu entrei, os 4 gestores já estavam lá conversando, né? E aí eles até brincaram comigo, ô Marina, tá fugindo da gente, né? Imagina, né? Eu no processo seletivo justamente o contrário. E aí a gente conversou, foi uma entrevista super tranquila, foi bem... eles foram bem tranquilizadores, né? Assim, acho que eles entenderam muito bem os momentos que a gente passa, né, no processo seletivo. E hoje em dia eu trabalho, né, com os 4, tenho o prazer de trabalhar com os 4. Mais tarde, naquele dia, eu recebi uma ligação, né, falando que o gestor, o Alexandre, que está aqui na fotinho, né, de máscara, vocês podem ver, tinha me selecionado, né, tinha me dado essa oportunidade. E eu sou muito grata, né, a tudo. Coloquei essa fotinho também, que tem várias cabecinhas, são os estagiários na nossa semana de integração, né, que eles fazem para apresentar as várias áreas da Pirelli. E aqui a fotinho, né, com o meu time, o Ale, a Lid, que, nossa, foram super professores mesmo, super líderes durante todo esse período que eu tô, né, eu entrei no começo do ano, já tem uns 9 meses, e foi, assim, super bacana. Iniciar online é bem difícil, acho que a primeira experiência a gente sempre fica meio em dúvida, né, de como se portar, como agir. Se é online, então, que você não vê a interação entre as pessoas, é ainda mais difícil, mas eles me ajudaram muito nesse período e tem sido bem bacana, tenho aprendido bastante coisa. A Cláudia agora vai falar um pouquinho para vocês sobre a história dela. Olá, pessoal. Meu nome é Cláudia, eu tenho 47 anos. Eu sou casada 2 vezes. Há 26 anos, né, eu sou casada com a Pirelli e há quase 20 com o meu marido. Então, eu brinco que nesse tempo todo eu passei mais tempo na Pirelli do que com ele. E com esse meu marido, que por consequência também é químico, né, por coincidência, eu tive 2 filhas que hoje têm 14 e 10 anos. Eu sou de uma família simples, né, de 5 filhos, dos quais só um homem. Então, desde cedo, eu sempre tive contato com muita mulher na minha vida. Os meus pais, eles vieram do interior de Minas para cá, e desde sempre eles incentivaram muito a gente a estudar, a se especializar para conseguir, né, um bom emprego, para ter uma boa carreira. A minha história com a química, ela começou cedo também. Meu pai trabalhou por muitos anos numa indústria química, e na minha memória olfativa, né, que todo mundo tem uma memória forte, toda vez que eu sinto o cheiro de poliestireno, que é o material que ele fazia nessa empresa, eu lembro daquela época que ele levava a gente para as festinhas de final de ano, para as festinhas de Dia das Crianças. Então, a química já vem desde essa época, e eu também tenho uma irmã mais velha, né, quase 2 anos mais velha que eu, que tem a mesma formação em química que eu tenho. Na época que eu terminei o meu ensino fundamental, eu optei por fazer um curso noturno, um curso técnico noturno, porque eu queria trabalhar, já pensando na possibilidade de fazer uma faculdade nos anos seguintes, né? Então, eu entrei na ET Lauro Gomes, uma escola técnica aqui de São Bernardo, para ter a formação de laboratorista industrial. Na verdade, na época que eu entrei, eu não tinha muita ideia também de onde essa escolha que eu estava, né, tomando ali naquele momento ia me levar. Mas foi um período muito bom, encontrei pessoas muito legais nesse curso, e o curso era muito bom porque ele abrangia várias áreas da química, desde a parte metalúrgica, a parte de tintas, então era muito interessante. Quando eu estava ainda no 3º ano do curso técnico, eu já comecei a estagiar. Eu sempre brinco que eu sou pós-graduada em estágio, porque eu fiz vários. Então, eu já trabalhei na área de óleos eletroisolantes, na área de resina de látex, de PVA, esmaltes para fios e cabos elétricos na antiga Pirelli Pneus, que hoje é a Prysmian, né? E eu até recomendo, né, para quem tiver oportunidade de estagiar em áreas diversas, é bom fazer isso para quando você tomar a sua decisão sobre o que era seguir, já estar com mais segurança. Quando eu terminei esse período do ensino médio, eu quase desisti de fazer a faculdade, porque eu não tinha condição de pagar a faculdade com o valor que eu recebia de Bolsa Auxílio no estágio. Mas uma amiga minha que trabalhava na empresa nessa época, ela me incentivou, falou, não, vai em frente, continua, faz um vestibular, entra na faculdade, depois você consegue um incentivo, né, um financiamento estudantil, mas faz a faculdade se essa é a sua vontade. Eu aceitei, né, o conselho dela e entrei no curso de Química Industrial da Oswaldo Cruz, em São Paulo. Nessa época também que eu estava fazendo esse estágio na Prysmian, eu me aperfeiçoei bastante, né, nessa área instrumental e dei os meus primeiros passos já numa área de pesquisa de materiais. Quando eu terminei o meu estágio, surgiu uma vaga
para trabalhar no laboratório da engenharia de materiais da Pirelli. E naquela época a gente já tinha contato entre os laboratórios, porque as empresas, para quem conhece, elas eram vizinhas na época, então a gente tinha bastante intercâmbio, a gente fazia análise um no laboratório do outro e já conhecia o pessoal. Então eles me convidaram para participar do processo de seleção dessa vaga. Então em janeiro de 95, né, ainda muito antes da Mari nascer, eu entrei na Pirelli para trabalhar como auxiliar de pesquisador na área de engenharia de materiais. Nessa época, a minha vida mudou bastante. Além dessa formação que eu tive em Química Industrial, alguns anos depois eu também fui convidada a fazer um curso de mestrado na Escola Politécnica da USP. Assim como pessoa, eu sou uma libriana, sou uma pessoa calma, procuro sempre manter a diplomacia sempre que possível, pago para não entrar numa confusão. E eu tenho muita admiração por tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é da natureza me chama muita atenção. Por isso que eu coloquei essa foto desse pôr do sol, que é uma das coisas que eu mais admiro, e para quem conhece a fábrica aqui de Santo André, foi tirada do estacionamento. As tardes de outono no estacionamento da Pirelli presenteiam a gente com essa imagem todas as tardes. Tudo isso que eu me tornei durante esse tempo e tudo aquilo que eu pretendo fazer ainda foi pela ajuda dos meus pais e para as minhas filhas, porque o que eu mais espero na minha vida é que um dia elas sintam por mim o orgulho que eu sinto dos meus pais por tudo que eles me ensinaram. E por isso eu comecei a minha história, né, na Pirelli já há mais de 26 anos, quando, né, eu falei que comecei a trabalhar como auxiliar de pesquisador, fazia análise de matéria-prima, análise de compostos no laboratório, e com o passar do tempo eu fui me especializando mais na área instrumental, na área de pesquisa, na área de projetos. E em 2003 foi quando eu fiz aquele mestrado que eu comentei antes, na Poli, a convite da empresa. E também foi um grande desafio da minha carreira, porque já tinha mais de 7 anos que eu tinha concluído a minha graduação, e voltar para a cadeira da universidade, o pessoal todo mais jovem, então foi um choque assim, de realidade muito grande, mas foi muito produtivo, porque eles me ensinaram a ter muito mais empenho, mais garra, né? O pessoal está saindo da graduação, está com todo o gás, né? O meu já estava mais tranquilo, né? Já estava naquela fase assim, mais estável. Então foi um momento muito gostoso. Depois disso, que eu concluí o meu mestrado, então eu abandonei de vez a parte de análise e me especializei mais no desenvolvimento de metodologia analítica, a parte de pesquisa de novos materiais, e acabei me tornando pesquisadora em tempo integral. Em 2019, eu tive a oportunidade de participar do programa Next da Pirelli, né, onde eu e esse grupo aqui do quadrinho da direita, né, formado pelos meus colegas de laboratório, o José Carlos, o Luiz Carlos e o Gilberto, todos eles do laboratório também da engenharia, a gente formou um grupo e participou de um processo onde mais de 90 grupos submeteram projetos de inovação. Desses projetos, depois de um processo de seleção, foram selecionados 15 projetos que participaram de um período de aceleração de 5 semanas, com um especialista na área de inovação, e no final a gente apresentava um pitch do nosso projeto para a diretoria. Nós fomos selecionados neste momento, né, o projeto vencedor, e como prêmio nós fizemos uma visita ao César. Não o César, né, desse quadrinho do meio, esse César do quadro do meio é o nosso CEO, César Alarcon, no dia da nossa entrega, da nossa premiação. Esse César que nós visitamos é um centro de inovação na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi uma oportunidade muito grande também de crescimento. Esse desafio, eu falo que ele foi muito importante na minha carreira, porque apesar de todos os 4 do grupo participarem, terem uma formação na área técnica, todos na área de laboratório, o nosso projeto era totalmente voltado para a área de marketing, área comercial, totalmente fora da nossa realidade do cotidiano. E isso me mostrou que mesmo depois de tantos anos, né, de trabalho, eu ainda tinha capacidade de me aventurar numa área diferente, que eu tinha capacidade de desenvolver um potencial numa área fora da minha zona de conforto. E uma coisa que eu digo para todo mundo que ajudou bastante a gente nesse projeto foi a diversidade do nosso próprio grupo. Se vocês observarem essa foto, o Luiz, que é esse rapazinho que está segurando o pneu, na época que a gente começou o projeto, ele era estagiário ainda, super jovem.
O José Carlos já na casa dos 30 anos de Pirelli, o Gilberto na área de gestão, era o gestor do laboratório e eu como mulher. Então, eu acho que essa mistura toda de perspectivas, de experiências, é que deu o tempero para o nosso projeto. Então, depois de tudo isso, eu me senti bastante confiante para aceitar o convite que me fizeram em 2020 para participar do time da área de formulação, né? Então, em 2020, no mesmo ano, inclusive, que eu completei um quarto de século na Pirelli, né? Já tenho aqui o meu pinzinho de 25 anos, e eu digo para vocês que se a engenharia de materiais não fosse um lugar bom para se trabalhar, acho que eu não aguentaria ficar tanto tempo, né? Vocês devem imaginar. E, se me permitirem, eu ainda pretendo continuar por mais alguns anos nessa estrada. Agora, falando um pouco sobre a área de engenharia de materiais, nós somos os responsáveis, né, pelo desenvolvimento de todos os materiais de todas as plantas da Latam, que são as plantas de Campinas, Feira de Santana e Merlo, na Argentina. Para fazer a escolha de um material, é muito importante que a gente leve em conta a sua estrutura, as propriedades desse material, como ele vai ser processado e como vai ser a performance dele. Tudo isso depende de uma caracterização. Você tem que caracterizar todas as suas propriedades para a gente poder indicar um material que tenha uma aplicação boa e que obtenha melhor performance. Então, esse é o papel da engenharia de materiais. Desenvolver materiais que entreguem a melhor performance. Então, nós temos um time de laboratório, um time de matéria-prima, um time de materiais de reforço, um time de formulação e um time que cuida da parte de processos e de vulcanização. Agora eu vou voltar para a Mari para ela falar um pouquinho sobre os laboratórios. Bom, gente, a gente vai dar uma pincelada aqui bem menos, assim, tirando um pouco da complexidade que cada área tem, né? Acho importante a gente frisar isso, só para vocês terem mesmo uma noção de como funciona, porque a engenharia de materiais em si é muito complexa. Então, assim, a área de laboratórios, eu acho que é a área que mais tem contato, assim, com todas os outros times, né, que a Cláudia estava explicando para a gente, porque da parte dela mesmo de formulação, que ela vai explicar um pouco mais para frente, quando eles vão fazer uma massa nova, né, vão caracterizar aquela massa, ela nasce no laboratório. Então, assim, é de uma extrema importância, eles fazem várias análises, e dentro do laboratório a gente também conta com os laboratórios físicos e químicos, né, que tem mais ligação com a parte de matéria-prima, e os laboratórios metálicos e têxteis, que tem mais a ver com a parte de material de reforço, né. Então, tudo que a gente precisa, que a gente tem ali na teoria, que a gente tem em referências externas, a gente comprova tudo no laboratório. Então, é um contato, assim, super importante que a gente tem que ter com eles, e que, assim, quase diário, acho que para todos os outros times, né? Bom, falando um pouco sobre a matéria-prima, eles vão cuidar da homologação. Não sei se todo mundo é familiarizado com esse termo, eu não era, né, quando eu entrei na Pirelli, por isso que eu falo. Mas esse processo de homologação é essa parte de desenvolvimento mesmo, onde é uma fase de protótipo, onde vão ser realizadas várias análises, a gente vai fazer o controle, toda a gestão da qualidade desses materiais, como eles se comportam no nosso processo. Então, é uma etapa bem importante, que acho que dá até para imaginar por que tem tanta ligação com os laboratórios também. E na parte de matéria-prima, eles cuidam de todos esses insumos, né, que a gente tem no nosso processo. Então, aí a borracha, o negro de fumo, a sílica, a parte, assim, de tecidos têxteis, né, e cordas metálicas, quem cuida mais é a parte de materiais de reforço, que é o nosso objeto de estudo, né. Então, explicando aí um pouco, né, a área que eu tenho o prazer aí de estar estagiando, os nossos materiais têm mais ou menos essa carinha aí que eu coloquei para vocês. Então, eles são emborrachados, tanto as cordas quanto os tecidos, né, eles são emborrachados e então colocados no pneu. Eu deixei aqui as seções, né, do pneu para a gente entender um pouco melhor aonde que vai os materiais de reforço, porque acho que muita gente olha, né, para o pneu, imagina que tem uma roda ali que é metálica, né, e em volta tem a banda de rodagem, que é a massa, só que acho que muita gente não imagina, né, o que vai dentro, o que vai tecido, como assim vai tecido no pneu? E aí são materiais, assim, de extrema importância, porque é o que dá ali a rigidez, né, para o nosso pneu, que dá toda a estrutura, né, que a gente tem para a nossa segurança, para a gente não ter só as características da borracha. Então, ali a gente normalmente encontra, né, os materiais de reforço ou na carcaça ou nas cinturas,
Eu não coloquei aqui nessa imagem para vocês, porque tem uma visualização um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complicada, mas a gente tem o friso também, que ele vai ali nessa voltinha, né, do pneu, ele meio que dá esse formato redondo, né? É como se fosse um aro do pneu, e o bordo, que ele vai ali na lateral, né? Que a gente chama de flanco. E, bom, como que funciona essa área, né? Como que é o nosso dia a dia? Engenharia, eu gosto muito de falar sobre isso, né? A gente nunca vai trabalhar sozinho, a gente sempre precisa ter contato com várias outras áreas dentro da empresa, então é uma área, assim, bem complexa, como eu estava falando ali na parte de matéria-prima, a gente trabalha com toda essa homologação, né? Todo esse desenvolvimento dos materiais, então, existem, assim, N motivos para o material ser considerado novo, né, para ele ser homologado. Às vezes é uma mudança de fornecedor, então a gente precisa de muito contato com a área de suprimentos, com os fornecedores, né, dentro da empresa mesmo. A gente precisa também ter muito contato com o pessoal de engenharia de produto, porque é sempre um trabalho muito conjunto, né? Às vezes esses materiais novos, eles podem ser tanto a pedido de Milão, às vezes é uma necessidade, assim, do mercado mesmo, então a gente tem muito contato com essa área de produto, eles que vão ajudar a entender melhor onde esses materiais vão ser utilizados, então qual tipo de pneu, em qual tipo de medida, né, do pneu. Então, é um trabalho bem, assim, em conjunto. A parte de laboratórios, né, como eu falei, acho que nem precisa explicar novamente, todas essas etapas que a gente tem de protótipo, né, nessa fase de homologação, tem vários steps, né, isso é definido, assim, por cada empresa, mas passa por uma série de testes, passa por uma série de controles de qualidade, onde a gente vai testar esses produtos antes de ser processado, depois de ser processado, ele já no produto final, né, então é muito importante também ter esse contato com o pessoal da fábrica, né, do processo mesmo, e dentro também os times se conversam bastante, então a gente fala muito com o pessoal de formulação, com o pessoal de matéria-prima, então é um contato, assim, muito direto que tem que ter, e é uma área, assim, bem complexa, você tem que entender muito sobre as características de cada material, para você entender o que isso vai impactar, que mudança que isso vai impactar no seu produto final, até porque ninguém faz uma mudança, assim, sem ter um motivo, né? Então, uma área bem, bem legal. Agora eu vou passar para a Claudinha de novo, para ela contar para a gente sobre formulação. Aqui nessa imagem, a gente tem praticamente o processo todo de fabricação do pneu. E ali na parte superior central, a gente vê a foto ali do cozinheiro com o livrinho de receitas da Pirelli. O formulador entra naquela posição. É ele que tem, né, o contato com essas receitas e vai propor modificações de receita em função de várias solicitações que a gente recebe. Essas solicitações, elas podem vir, como a Mari disse também, na área de material de reforço, das linhas, né, de carro e de moto, com o objetivo de desenvolver um pneu para uma aplicação diferente ou para uma homologação numa montadora. Existem várias opções, né? E nós também seguimos as solicitações do pessoal de HSE, né, visando sempre a segurança dos colaboradores no processo de fabricação. E atualmente a gente está num grande esforço no quesito da sustentabilidade também, onde a gente está fazendo gradativamente e dentro das possibilidades a substituição dos produtos de origem fóssil por produtos renováveis, por produtos recicláveis. E, além disso, a gente também tem que atender a quesitos, obviamente, de qualidade e de segurança, principalmente de segurança, que a nossa primeira preocupação no desenvolvimento de um pneu é sempre segurança, já que é ele que faz a interface, né, do veículo com o pavimento e é responsável por grande parte da segurança da condução. Então, eu acho que deve ser fácil, né, de imaginar as dificuldades que a gente enfrenta, né, para conseguir conciliar todos esses detalhes num trabalho só. É um trabalho bastante dinâmico, é muito desafiador e é, assim, de uma responsabilidade muito grande. Mas a gente conta também com vários stakeholders dentro dessa proposta que eles nos auxiliam das diversas maneiras, né? Então, a gente tem sempre contato com os nossos pares em Milão, a gente faz muito contato com o pessoal de produto, né, produto carro, produto moto, pessoal da área de suprimentos, o pessoal da área de MRP, né, para fazer os planejamentos das compras, pessoal de qualidade, tanto qualidade de produto final quanto qualidade de fábrica, e principalmente, né, a gente tem muito contato com o pessoal direto na produção, né, os inspetores, os programadores, os operadores,
porque como funciona o processo? A gente faz a receita, desenvolve essa receita no nosso laboratório, faz toda a caracterização. Quando aquela receita é aprovada em laboratório, a gente passa por alguns steps de protótipo em fábrica. E nessa fase de protótipo em fábrica, são eles que nos auxiliam. E principalmente os nossos companheiros da área de processos e vulcanização. Porque se vocês lembrarem daquela figura anterior, estava lá o cozinheiro no centro da imagem, né, com a receita, e tinha todo o processo por onde essa receita passaria até o produto final. O pessoal da área de processos cuida exatamente disso. Então, eles vão cuidar para que aquele nosso composto que a gente fez a receitinha, passe por toda a fase de mistura, fase de confecção dos semi-prontos, a parte de montagem do pneus, até chegar na vulcanização. É uma área muito complexa, o pessoal tem bastante trabalho lá também, porque eu vou falar uma coisa, não adianta você ter uma ótima receita de bolo se na hora de assar você não assa da maneira correta, né? Ou ele vai sair cru, ou ele vai sair queimado. Então, todas essas atividades são intercaladas entre várias pessoas, tem muitas interfaces dentro da engenharia de materiais e fora, e o que faz essa engrenagem funcionar é a equipe incrível que a gente tem na engenharia de materiais, que a Mari vai mostrar para a gente agora. Bom, gente, esse daqui é o nosso time, né? Assim, as fotos estão bem separadinhas, então tem aí o pessoal do laboratório, tem o pessoal da matéria-prima, da formulação, da vulcanização, de materiais de reforço. Tem a gente ali separado no meio, né? As bolinhas perdidas aí, que é a Milena, o Gui e eu, que somos estagiários que entraram aí no começo do ano. Como a gente entrou, né, em pandemia, a gente teve poucas oportunidades, né, de estar nos escritórios, eles estão abrindo bem aos pouquinhos, né, para a gente começar a ter mais contato com o pessoal, principalmente do laboratório, que é bem importante, né, para o nosso trabalho. E bem, a gente ainda espera aí poder fazer parte de várias confraternizações. Para a gente entrar, então, um pouco também no assunto do Women Inside Pirelli, né? Afinal de contas, a gente trouxe aí essa estatística dentro do nosso próprio time mesmo da engenharia de materiais. A gente tem 27 homens para 8 mulheres, e isso não é um problema, assim, só da Pirelli, da engenharia de materiais, é da engenharia no geral, né? A Clau vai explicar um pouco para a gente aqui no próximo slide essas estatísticas, né? E como a gente observa isso num contexto um pouco mais geral. Aqui nesse slide a gente vê que quando a gente fala de ingresso no curso superior, as mulheres, elas são em torno de 60% do número de ingressantes. Quando passa para essa leitura para a área de exatas, elas já diminuem esse percentual para 40%. E quando a gente fala de engenharia, cai para 30%. Então, a gente vê que já existe não sei se desinteresse ou falta de oportunidade das mulheres na área de exatas, na área de engenharias. Esses dados, né, eu trouxe do censo do INEP de 2018. Então, o que a gente tira disso? A impressão que dá é que as mulheres não são estimuladas a trabalhar nessas áreas de exatas, nessas áreas de engenharia. Não sei se por medo ou por falta de incentivo dos pais. O fato é que, atualmente, a gente vê que muitos programas têm sido lançados, né, no sentido de divulgar a presença das mulheres nessas áreas, né, como o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. E uma coisa que eu vejo de forma muito positiva é esse movimento das escolas de trabalhar com STEM, que são geralmente atividades em conjunto, como nessa foto aqui das crianças, né, meninos e meninas todos juntos fazendo experimentos em laboratório, onde eles trabalham as áreas de ciências, de tecnologia, de engenharia e de matemática. Eu acho que essa oportunidade é muito importante para as crianças, porque muitas vezes as meninas não buscam áreas de exatas ou áreas de engenharia, porque elas já são repelidas até mesmo pelos pais. Eles falam, não se preocupe em fazer essa aula, não se preocupe em fazer esse laboratório, porque isso não vai te render nada, isso é profissão para homem. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito forte essa questão da educação, da liberdade, porque eu vejo que as crianças, hoje em dia, elas têm muito mais propósito na vida, né? Elas já cresceram no meio em que elas já têm seus ideais desde cedo. Então, acho que a missão por exemplo, eu tenho 2 meninas, né? Tenho 2 filhas, então
O que eu procuro fazer por elas é dar condições delas terem contato com as áreas mais diversas possíveis e depois elas vão fazer a escolha delas, não depende de mim. Então, acho que a função da gente é essa, é permitir que elas tenham contato. Essas outras duas fotos aqui são da minha caçula numa visita que a Pirelli costuma fazer, na visita das crianças no local de trabalho dos pais. Então, as crianças vieram, elas se divertiram bastante, aprenderam bastante e fica o convite, né, para conhecer a nossa área. Além disso, tem uma outra coisa que eu queria falar rapidinho para vocês. Tem algumas estatísticas que eu gostaria de falar, que o Banco Mundial ele verificou que a produtividade das empresas ela cresceria 40% se a discriminação contra as mulheres não existisse discriminação contra as mulheres. E uma outra pesquisa do Instituto Gallup diz que as empresas que têm forças de trabalho diversas, elas são 22% mais produtivas, 27% mais rentáveis e os clientes são 39% mais satisfeitos. Então, investir em diversidade, além de politicamente correto, é positivamente financeiramente positivo, né? Então, acho que a gente tem que ver isso. E a Marina também queria falar um pouquinho, né, sobre a visão dela, que está entrando agora, o que ela está achando de tudo isso. Bom, eu concordo muito com a Cláudia, eu acho que tem que ter um incentivo maior, sim. Esse tipo de discurso que a gente ouve muito, que às vezes parece até um pouco banal, dependendo, né, da pessoa e da criação que você teve, de, isso não é para menina, isso é para menino, isso não é coisa de menina, é uma coisa que parece inocente, mas ela não é. Eu acho que você vai crescendo um pouco com esse estigma, com isso na cabeça. E além dessa importância, né, que a gente tem que ter de incentivar mais as mulheres, incentivar mais as nossas crianças, eu acho que é muito importante, até um convite que eu acho interessante fazer, né, para, quem sabe, outras empresas aí que podem estar nos assistindo, que é você ter esses programas de inclusão, mas também voltados para dentro, né, da sua corporação. Não só com, às vezes, metas, né, que as empresas têm, que são importantes, como por N razões, como a Cláudia falou, de você contratar pessoas, aumentar a sua diversidade, mas também olhar para o ambiente interno, né, às vezes até os gestores que estão em cada área, para ver se eles são receptíveis, né, a essa diversidade. Eu acho que todo grupo de pessoas que estão inseridos dentro, né, desse âmbito de diversidade, quando a gente pensa sobre esse assunto, já passaram por várias coisas até chegarem, num processo seletivo e coisas do tipo. Então, quando eles finalmente ingressam, se não é um lugar que é receptivo, se é um lugar que é hostil, às vezes todo essa encorajamento, né, que você teve quando era criança ali com a sua família e tal, às vezes é meio que jogado fora, né, porque é muito difícil você aguentar, né, esse tipo de tratamento se você é o seu ambiente de trabalho, é onde você passa a maior parte, né, às vezes, do seu dia. Então, é um olhar que a gente tem que ter, né, para dentro, né, um olhar mais interno. Então, é super importante esses programas de inclusão, igual a Pirelli tem com o Mindset Pirelli, que é bem bacana. Como eu falei para vocês, né, só para dar um exemplo aqui, a minha irmã, ela fez engenharia elétrica, ela foi uma das pessoas que me motivou a pensar, né, sobre essa escolha, mas hoje em dia ela não trabalha com engenharia, né, então acho que infelizmente ela acaba entrando aí nessa estatística de não estar trabalhando como engenheira, e muito disso não foi devido a ela não gostar do curso, mas de vários processos em que ela acabou participando, onde ouvia comentários que não eram bacanas, ou às vezes ela estava ali no mesmo patamar que uma outra pessoa, um outro homem que estava concorrendo à vaga junto com ela, mas você tem que provar que não só você tá apta para estar ali, mas às vezes você é melhor que o outro homem para estar ali. Então é uma situação assim bem complicada. Então acho que esse incentivo, né, tem que estar dentro das empresas também, principalmente para quem vai selecionar, né, essas pessoas para essas vagas. Muito bom, meninas. Obrigada pela apresentação de vocês. A gente ainda não recebeu nenhuma pergunta, mas eu vou ler alguns comentários que a gente recebeu, porque algumas meninas compartilharam até um pouco da experiência profissional delas, né? Então, a Aline falou, muito bacana compartilhar a experiência da Marina, né? Realmente essa fase é uma montanha-russa de emoções, mas depois olhamos com muito carinho para esse momento, com certeza.
A Patrícia também está falando que a formação dela é engenharia mecânica, e quando todo mundo ficou sabendo o que ela ia estudar, muitas pessoas disseram que isso não era profissão de mulher. Má, alguma pessoa te falou isso também quando finalmente você decidiu pela engenharia? Como que foi a aceitação das pessoas próximas a você? Olha, eu sempre fui uma pessoa, assim, bem família, então acho que uma coisa que eu ainda não compartilhei, né, também, mas acho que esse negócio que eu tenho com as mudanças é porque eu também sempre estudei na mesma escola, então acho que as pessoas que me conheciam também conheciam minha irmã. Então, quando minha irmã falou que ela ia entrar num curso assim, ouvi, sim, muitas pessoas falando para ela, mas o bom de você ser a mais nova é que você não ouve tanto os mesmos comentários. Mas agora, dentro da faculdade, acabei ouvindo, assim, algumas vezes, às vezes é comportamento de outros colegas no assim, laboratório de física que a gente tinha, né, que tinha que pegar aquelas caixonas e tal, que tinha muito a ver com eletrônica também. Então, às vezes, os meninos se enfiando na frente para montar o experimento, como se eu só pudesse ler o número e anotar, como se a gente não estivesse tendo a mesma matéria. Então, isso é uma coisa que acontece, sim. Eu nunca tive o desprazer, né, de ouvir isso assim tão verbalmente das pessoas, mas você acaba percebendo pelas ações, né? Então eu entendo bem a Patrícia e é bem complicado. Com certeza. Pessoal, a gente acabamos de receber uma pergunta. A Aline está perguntando para a Cláudia. Cláudia, qual foi o momento mais marcante como mulher dentro da Pirelli? Nossa, que pergunta difícil, o momento mais marcante? Olha, eu vou dizer que eu sou uma pessoa que tem por espírito viver 1000 anos a 10 do que 10 anos a 1000. Então, a minha vida, ela não é uma vida de grandes emoções. E apesar disso ser uma escolha minha, eu acho que coincidiu de todos os acontecimentos da minha vida também seguirem o mesmo fluxo. Eu acho que, assim, a minha história é uma coisa que me traz uma satisfação muito grande, porque existem vários tipos de pessoas, várias vontades, né? Tem gente que entra na empresa com um pensamento de, nossa, eu quero crescer, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, e tem outras pessoas que querem fazer aquilo que gostam. Eu sou a pessoa que quer fazer aquilo que gosta, eu nunca tive muitas né, vontades, assim, de crescer verticalmente na organização, digamos assim. O que me dá satisfação, uma coisa que eu considero muito positiva na minha história na Pirelli, é que durante todos esses anos eu sempre fui respeitada, né? Eu não senti em nenhum momento nenhuma pressão por eu ser mulher, nenhum problema diretamente relacionado ao fato de eu ser mulher. Eu fui conquistando aos poucos o meu espaço por competência, por isso que eu bati bastante nessa tecla, né? Mulheres se preparem, mulheres estejam prontas para o mercado de trabalho. Não é só uma questão de guerra dos sexos, digamos assim, porque o mercado é competitivo. Só vence quem se prepara, só vence quem é resiliente. Então, em vez da gente ficar cultivando esse tipo de monstros na nossa cabeça, não, eu sou inferior porque eu sou mulher, as pessoas me tratam diferente porque eu sou mulher, eu acho que a gente tem que ter firme a ideia de que a gente é capaz e trabalhar de maneira honesta, de maneira que a gente sabe fazer, entendeu? Os meus grandes momentos foram esses. Eu tenho grandes momentos na minha vida pessoal, que foram o nascimento das minhas filhas, as minhas conquistas pessoais, mas na empresa, a minha maior conquista foi a minha história. E uma história de muitos e muitos anos, né, Cláudia? Uma história muito bonita. A Andrea está comentando aqui também no nosso chat. Trabalho no Laboratório Químico da Pirelli Campinas, sou formada em Engenharia Química e apaixonada pela profissão. Sempre amei o desafio de mostrar que engenharia é para a mulher sim e podemos fazer muito com isso. Parabéns pela palestra. É isso, Andréia,
Nosso grande objetivo com essas lives, né, é mostrar que o lugar da mulher não é só na engenharia, mas assim como diversas áreas, né? A gente vai ter outras edições dessa live falando de outras áreas da Pirelli. Assim vocês podem conhecer também um pouco, né, do que as nossas áreas fazem, mas também das nossas especialistas, nossas mulheres que estão à frente também do nosso negócio. A Natália está fazendo uma pergunta para a Marina. Marina, quais capacitações ou habilidades foram requeridas de você para conseguir a vaga de estágio na Pirelli? E o que você acredita que do que você estudou na faculdade é importante saber e conhecer no seu dia a dia hoje? Olha, caramba, pergunta muito boa. Bom, acho que de capacitação, assim, tirando um pouco da sua personalidade, né, como você encara desafios e tudo mais, acho que Excel é uma coisa bem importante, a gente usa bastante. Até a apresentação, assim, a gente também usa bastante. A gente mexe muito com outros programas, tipo o SAP e tal, então é bom dar uma olhada, sabe? E, bom, acho que eu uso mais. Olha, tem muita coisa, principalmente as partes de laboratório das matérias. Então, tipo, reforço de materiais, todos os conceitos, assim, até mesmo de termodinâmica, é muita coisa, sabe? Bem específica, que a gente tem muito contato. E acho que principalmente, né, não é à toa, as matérias que eu tive de materiais mesmo na faculdade. Essa parte também de polímeros também foi super importante. Na parte do laboratório, às vezes a gente tem vários desafios que é importante você conhecer a caracterização dos materiais e o que cada parâmetro influencia, né? Às vezes a gente tem várias incógnitas também, que a gente tem que ir descobrindo o que é. Então, esses parâmetros do material são muito importantes e são todas coisas que eu vi na faculdade, assim. Então, tem bastante ligação. Muito bom, Má. A Érica está perguntando se em algum momento vocês pensaram em desistir. E se sim, o que ainda fez com que retomassem seus objetivos? Posso responder essa? Pode, fica à vontade, Clau. Depois eu posso falar também, depois de você. Tá, ok. Eu me lembro que eu até falei durante a live, eu pensei em desistir na época da transição do curso técnico para a faculdade por momentos, né, por motivos financeiros, mas teve uma época lá no começo da minha carreira na Pirelli em que as coisas deram uma estacionada, sabe? Não estavam evoluindo da forma como eu queria. Então, aí naquele momento, como eu ainda era mais jovem, né? Normalmente, quando você é mais jovem, você tem mais garra para fazer essas mudanças mais drásticas na sua vida. Eu cheguei a pensar em desistir, sim, de mudar de área, de procurar outras áreas de trabalho. Mas o que me fez desistir foi a minha foi primeiro o ambiente de trabalho, que sempre foi muito bom. E assim, eu tenho um pouquinho, um defeito que eu tenho um pouquinho de dificuldade de me adaptar a novos locais, né? A novos grupos. Então, diferente do que eu estou falando bastante aqui hoje, no dia a dia, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante quieta, né? Eu não sou de falar muito. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu vou trocar isso daqui, eu vou partir para uma nova empreitada, será que eu vou me adaptar? Será que isso vai dar certo? E, consequentemente, eu acabei colocando na minha cabeça que eu tinha que insistir mais, e foi na época que me propuseram um mestrado. Então, assim, calhou de coincidir, numa época que eu já estava meio desesperançosa, digamos assim, de crescimento, que eles me propuseram esse novo desafio e foi muito bom para mim. Mas cheguei a pensar assim, eu acho que isso passa em algum momento pela cabeça de todo mundo, né? Quando as coisas não vão bem, você já logo quer mudar, porque ninguém quer ficar numa situação que não é confortável. Mas foi isso. Bom, acho que para mim, os momentos que eu pensei assim mais em desistir, eu acho que é mais a complexidade do curso e a complexidade da rotina também. Às vezes é muito cansativa, você tem aqueles pensamentos, meu, será que estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou passando por tudo isso? Será que eu vou ter uma recompensa, né, no final? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, para mim, acho que
momentos assim que eu mais pensei se eu estava no caminho certo ou não, era mais por insegurança do que por qualquer outra coisa. E o que me fazia continuar é porque quando eu parava para pensar, tá, mas e se eu parasse, o que eu ia fazer? Será que tem algo que eu ia gostar mais? Será que não? E eu acho que é mais nesse sentido, assim, para mim. Assim, as outras pessoas tentarem desencorajar ou não, ou olharem estranho ou não, nunca foi uma coisa que eu levei muito em conta. Eu acho que eu já sou muito autocrítica comigo mesma, então quando as pessoas olhavam, eu pensava, eu já pensei isso de mim também, mas ó, eu, né, dei a volta por cima. Então eu acho que é um pouco da minha personalidade também. Então, acho que a gente tem sempre, igual a Clau falou, é meio inevitável, a gente vai ter momentos assim, de dificuldade que a gente vai pensar se está no caminho certo ou não, se a gente tem que continuar com isso ou não. E é o momento de ser um pouco mais introspectivo, né? Você olhar para você e você analisar se você está gostando do que você está fazendo, se não está, se aquilo faz sentido para você. E para mim, graças a Deus, todas as vezes fizeram sentido. Então, continuei aí, quando as coisas não dão certo, respira e busca novos desafios aí, que uma hora sempre vem. Pessoal, para a gente finalizar essa parte de perguntas, a gente tem uma pergunta direcionada para a Cláudia. Clau, como foi viver a maternidade trabalhando na Pirelli? Você enfrentou muitos desafios? Recebeu bastante apoio? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu comecei a minha apresentação falando de mim, falando que eu tinha 2 filhas, eu queria também deixar implícita a mensagem de que é possível você trabalhar nessa área e ter uma vida fora dela normal. Você pode ter filhos, você pode ter o que quiser. A minha maternidade trabalhando na Pirelli, graças a Deus, foi uma coisa super tranquila. A Pirelli, ela sempre apoiou, né, as mães, né? Então, na época que as minhas filhas nasceram, a gente tinha um convênio com uma escola muito boa, próxima até da Pirelli, e logo quando elas estavam com 4 meses, né, no final da licença maternidade, elas já ficaram lá, mas eu sempre fiquei muito tranquila, porque eu tinha como referência a experiência de outras mães que já tinham tido filhos lá antes de mim. Então, não tive nenhum problema, não. Foi assim, claro, né, toda mãe sente, né, aquela separação depois de ficar 4 meses vivendo exclusivamente para aquela coisinha miúda, né, aquela carinha redonda em casa. Claro que você sente, né, nos primeiros dias é difícil, você quer sair correndo do trabalho e voltar lá para amamentar seu filho, para cuidar dele. Mas, com o apoio da Pirelli, a transição foi muito tranquila. Eu deixava, as 2 ficaram nessa escola, inclusive, e era muito tranquilo deixá-las porque eu tinha total confiança no serviço que era prestado lá. Até hoje eu consigo gerenciar bem essa questão da maternidade, mesmo agora nessa época de pandemia, fazendo home office, as meninas fazendo, né, aula online em casa, então foi uma experiência muito boa. Eu digo que pela primeira vez eu fui mãe em período integral, porque eu sempre trabalhei e elas sempre ficaram na escola. Então, esse período de pandemia foi de grande aprendizado, porque pela primeira vez eu ficava 24 horas com elas todos os dias, foi muito bom. Mas a maternidade foi totalmente viável, nunca tive nenhum problema, não. A Pirelli me apoiou 100% nesse momento. Obrigada, Clau, pelo teu depoimento aí de um momento tão especial, né, e tão particular na vida de uma mulher. A gente está andando para o final aí do nosso encontro. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês hoje. Essa foi a primeira live Lugar de Mulher da Pirelli. Esse encontro vai estar disponível em breve no nosso canal do YouTube e também no aplicativo Mulheres Positivas. E se você se interessou pela engenharia de materiais, pela engenharia ou pela Pirelli, as inscrições para o nosso programa de estágio já estão abertas. A gente não tem restrição de idade, então basta que você esteja cursando o ensino superior ou técnico para se inscrever e fazer parte do nosso time. Acessem o site estagiopirelli.com.br e se inscrevam. Acompanhem também as nossas redes sociais e participem dos nossos próximos encontros. Até breve!